Que bom, estamos aqui na nossa live, Dança e Prosa. Só aguardando mais um pouquinho, né? O pessoal aí chegando, o pessoal está chegando. A gente está vivendo já há alguns meses eu nem diria novo normal, é muito anormal, né? Não tem nada de normal. Totalmente. Não tem como entender o que a gente está vivendo como novo normal. Mas, enfim, a gente, dentro do programa de dança experimental, a gente tem o grupo de pesquisa, né, o Concepções Contemporâneas em Dança, e também temos o nosso grupo de estudos, que é o Dança 1. Né? Normalmente a gente encontra às quintas-feiras, às 16 horas. Com o início, né, desse tempo, com o impedimento dos nossos encontros presenciais, a gente teve a ideia de trazer esse encontro de uma maneira diferente a partir de pesquisadores, né, professores e pesquisadores e artistas, produtores, de estar compartilhando as suas pesquisas, os seus trabalhos, os seus olhares sobre a dança, né? E a dança e prosa exatamente nesse sentido, não da gente tratar de pesquisa, por isso que prosa é uma conversa, é uma troca de figurinhas, né? A partir do olhar que esses pesquisadores têm, que esses artistas, produtores, professores, coreógrafos têm sobre a dança e como eles vêm trabalhando ao longo das suas trajetórias a dança como objeto de trabalho, de arte, de cultura e de pesquisa. E é por isso que a cada segunda-feira, a gente elegeu as segundas-feiras, às 5 horas, porque é um dos horários que a gente tem dentro do programa de encontro. A gente achou melhor, né, na segunda-feira. Estamos em processo de avaliação para ver se esse horário a gente vai manter, como é que vai ser a partir de agosto, né? Que a partir de 3 de agosto, a nossa vida meio que fica diferente de novo, né? Exatamente. Então, Vamos aguardar. vamos aguardar, a gente vai comunicar para vocês como que a gente vai dar continuidade ao Dança e Prosa, porque é um projeto que a gente quer dar continuidade, pela riqueza que ele tem apresentado, pela diversidade que ele tem apresentado em relação à abordagem da dança, mas também a gente descobriu uma coisa, que nos nossos encontros lá na Federal, a gente fica muito reduzido pela limitação de distância. Então, nem todo mundo pode estar presencial. E muitas vezes não participavam por causa disso, né, Tati? Isso mesmo, eu sou uma delas, que era muito difícil por causa disso. Pois é. De não estar podendo estar presencial, exatamente. Então, a gente está com vontade de manter esse projeto exatamente pela característica que ele tem de aglutinar. Então, de onde você estiver, você se organiza aquele horário para poder estar compartilhando, conversando, trocando, aprendendo sobre os temas da dança, ou seja, conversando, proseando a respeito dos fazeres, dos realizares dessas pessoas. Por isso que a Tati está aqui, né, gente? A Tati é uma companheira há muitos anos já. Desde 2012. É um apoio, assim, nós temos um seminário de dança todo ano, e esse ano nós vamos ter. Esse ano nós vamos fazer de maneira online também, depois a gente vai estar divulgando, né? Esse seminário era para ter acontecido em junho, a gente adiou para novembro, a princípio presencial, mas estamos organizando a realização desse seminário de maneira virtual. Né? Em apoio, compreendendo a importância que a gente precisa de cuidar um do outro e evitar contágio, evitar que esse platô que a gente está vivendo vire um abismo, né? E que esse vírus desapareça. Bom, enfim. Então,
É um projeto que a gente pretende continuar. E a Tati, então, ela já sempre está conosco ali no seminário de dança, ela é uma das revisoras dos artigos, ela está sempre ali junto com a gente, ela faz parte do grupo de pesquisa Concepções Contemporâneas em Dança. Esse grupo de pesquisa ele é certificado pelo CNPq e a gente vem produzindo algumas coisas, né? A Tati vem orientando como doutoranda, ela vem orientando trabalhos de dança, vem revisando trabalhos de dança. Ela tem uma trajetória como bailarina também, ela é formada, né, pelo Royal, o Ballet Clássico Royal, e entre outras coisas. E a Tati, ela está fazendo doutorado lá no nosso programa de pós-graduação Ciências do Esporte, lá na Escola de Educação Física, então a gente é colega também, né, nessa perspectiva. E a Tati está aqui hoje porque ela tem uma abordagem com a dança de uma maneira bem associada, que a gente vai dizer numa discussão trans e multidisciplinar, com as ciências do esporte, nessa abordagem que é uma pessoa também que a gente vai convidar para conversar com a gente aqui, que vem trabalhado essa ideia, essa linha de pesquisa que a gente chamaria de ciências da dança, onde ela inicia com disciplinas e com conteúdos associados com a área da saúde. Por isso que o nosso tema hoje é dança e seus benefícios para a saúde física e emocional, né? Então, eu vou pedir para a Tati se apresentar, né? Falar um pouco dessa trajetória dela com a dança, com o mestrado e com o doutorado, e aí vocês vão entender um pouco por que ela está aqui e a gente vai criando os ganchos com o objeto da dança. Exatamente. Pode ser, Tati? Pode, com certeza. Bom, a Bel já me apresentou, né? Parte quase... já deu quase meu lápis. Mas é isso mesmo que a Bel falou. Eu sou formada em balé clássico, né? Pelo método Royal. E também sou formada em contemporâneo. Na verdade, quando nós formamos, a maioria de quem é formado tecnicamente sabe que a gente nunca se forma somente em uma dança específica, né, Bel? Sempre você tem que escolher entre 3 a 4 para você realmente ter uma formação técnica de dança. Então, eu sou formada em contemporâneo, método Marta Garra, o clássico, o jazz, que todo mundo já trabalha, né? E musical. Eu fiz também um curso de musical, o qual eu trabalhei 6 anos com uma coreógrafa da Globo. E porque eu sou paulista, né? Se vocês não sabem também, sou paulista, então eu vim de São Paulo com isso. Mas fiz educação física, sou formada em educação física justamente pela dança, que eu já tive a minha vida inteira, essa ligação com a atividade física, né? Porque a dança te leva a fazer outros tipos de atividade, exercícios físicos também, não somente a dança, né? Como nós sabemos aqui, para tonificação, trabalhamos a musculação. Para cada área da dança, nós podemos também similarizar com outras atividades. E aí, fui fazer educação física, fiz especialização em fisiologia do exercício justamente por causa da dança, porque eu tive uma lesão, e eu queria entender a minha lesão, e fui atrás através da fisiologia do exercício. Meu mestrado, eu trabalhei com cardiopatias, porque eu sou muito ligada à reabilitação cardiovascular também, e eu comecei a trabalhar na dança com idosos cardiopatas. E aí eu falei, não, eu tenho que ir atrás disso para entender. Então, a minha vida acadêmica, ela sempre foi ligada à dança. E quando eu cheguei no doutorado, que a gente começou a trabalhar com ciências do esporte, como eu já estava voltada numa área mais do envelhecimento, na verdade da velhice, né? Nós estamos trabalhando com a fragilidade, com a velhice nessa área, mas sempre buscando entender também os aspectos da dança. E dentro do nosso grupo de pesquisa, nós trabalhamos muito outras áreas, não somente o exercício físico. Como nós estamos na ciência do esporte, a dança ela entra também no exercício físico. E nisso nós trabalhamos alguns artigos que já mostram qual é o benefício da dança nesse tema que nós estamos falando mesmo, Bel. Tanto nos aspectos físicos como nos aspectos emocionais, psicológicos, né? Um dos artigos que nós publicamos, como eu trabalho com velhice, né? Não falo envelhecimento, porque envelhecimento a gente nasce, nós já começamos a envelhecer. Velho é uma coisa assim que a gente joga fora, né? Então, coisa velha, não serve mais.
Isso não é, Não é não é assim. esse conceito, né? Não. O envelhecimento, na verdade, é que nós já nascemos já crescendo e no nosso crescimento já tem algumas perdas e alguns ganhos também. Então, quando nós falamos de envelhecimento, nós não podemos falar. Muitas vezes a palavra envelhecimento as pessoas já entendem como velho, é aquilo que você falou. Ih, já joga fora, já não serve para mais nada. Não, mas ao nascer nós já estamos envelhecendo. Nós já nascemos com uma carga de troca de células, não é? Regeneração. Então, já é um trabalho de envelhecimento. E aí, nesse trabalho, nós trabalhamos com... A nossa equipe trabalhou com dança de salão na terceira idade, em relação à influência da dança com os aspectos de depressão. E foi verificado, através de questionários validados, tudo direitinho, que há sim uma influência da dança para o benefício da depressão. Então, a dança, ela pode ajudar como o quê? Como um tratamento, assim, auxiliar do tratamento da depressão. Então, ela pode ser um instrumento que pode auxiliar também no tratamento da depressão com os idosos. Então, esse já é um aspecto de muito ganho, que às vezes nós, quando fazemos alguma dança, nós não pensamos nesses aspectos emocionais que a dança pode trazer para nós também. Outro artigo também muito específico em relação à dança que nós trabalhamos foi em relação a qual a motivação das pessoas buscarem. No nosso caso, que nós buscamos foi a dança do ventre. Qual é a motivação que as pessoas têm? E foi muito interessante que nesse trabalho nós encontramos, às vezes a dança do ventre ela é tão sensual, né? Tão bonita de se ver, então às vezes a gente até achava que era em relação à autoestima, era em relação a esse ganho. E não foi. E olha que interessante, as pessoas buscam a dança do ventre para desestressar. Nesse trabalho nós verificamos de idade de 18 anos a 55 anos de idade. Para tirar o estresse, qualidade de vida e bem-estar. Então, não tinha nada a ver com a autoestima. Então, muitas vezes, a dança é procurada por vários motivos. Não somente aqueles específicos que cada tipo de dança, às vezes, nós achamos que é. Por exemplo, o balé clássico. Quando uma mãe procura para o seu filho, muitas vezes tem um trabalho que mostrou que o balé clássico, muitas vezes, ele é buscado por lesões ou por patologias que a criança nasce e a criança começa a fazer balé. Não porque a criança gosta, porque muitas vezes a criança não tem essa alternativa de escolha. Quem leva é a mãe, né? E há alguns anos atrás, assim, era muito comum a gente... Hoje não tem essa coisa do pé chato, né? A criança com o pé chato. A indicação de fazer o balé clássico por causa da posição anterior, né? Para corrigir o pé chato. Eu me lembro, exatamente, na época que eu fazia Palácio das Artes, que a gente escutava as mães falando, colegas comentando essa indicação, né? Por exemplo. Exatamente. Então, há vários aspectos emocionais que nós podemos trabalhar também com a dança que acaba linkando isso que você acabou de falar. A mãe busca em relação à vontade da mãe, não à vontade dos filhos, mas a criança começa a gostar, por quê? Não somente pelos aspectos fisiológicos que a dança traz para a criança, mas também o bem-estar, também a autoestima também é um dos aspectos que a criança começa a se sentir melhor. O alinhamento, a postura tem tudo a ver com nossos aspectos emocionais, né? Quando a pessoa anda sentada, quando a pessoa é alinhada. Então, tudo isso já vai trazendo uma mistura de emoções que vai alterando a personalidade dessa criança, que também pode melhorar. Outro aspecto também muito interessante, Bel, que a gente tem pesquisado e eu tenho visto, é nos aspectos de cognição, no aspecto de memória, de atenção. Nós sabemos que nós temos que ter mesmo essa atenção em relação às coreografias, aprendizagem dos passos, né? Em tudo isso. E às vezes é muito óbvio, mas não é tão óbvio assim quando nós vamos na prática mesmo, nós vamos pesquisar em ciências. Então, dependendo da idade, esse trabalho da cognição é um trabalho diferenciado. Eu encontrei um trabalho muito interessante que fala que na velhice, a dança ela auxilia muito na memória de trabalho, né? Aquela memória imediata. E já em relação à criança, é no déficit de atenção. E já no adolescente, é no transtorno de conduta. Então, você está vendo como, mesmo na cognição, como é um trabalho diferente no nosso envelhecimento, na nossa qualidade de vida como a vida toda. Então, quando a gente fala de saúde e qualidade de vida, a gente tem que ver os aspectos globais em todas as áreas de nossa vida. Não somente, eu tenho hoje 20 anos, que acho que é a maioria das pessoas que estão conosco, né?
que trabalha lá na dança, então a dança para mim hoje é só para isso. Não, nós temos que pensar a dança como longitudinalmente, como ela era lá na sua infância, como ela é hoje na sua criação de adolescência, e agora você é jovem, e como ela vai ser o aspecto dela na velhice, né? Muitas vezes o pessoal fala assim, a dança ela tem principalmente profissional da dança, às vezes eles pensam que é curto por causa de lesões. Não, e não é. Nós vemos tantas pessoas mais velhas que dançam até hoje, né? É óbvio que não tem a mesma performance que nós tínhamos quando éramos mais novos. Mas existe isso. E é por todos esses aspectos, é o global. Nós não podemos separar a dança somente no físico, somente verificar a parte da saúde, somente verificar aspectos. Não, temos que ter o aspecto de saúde, os aspectos emocionais, os aspectos psicológicos, em todas as áreas. Englobar ela como todo, eu não vemos. Você falou do aspecto cognitivo, né? Ele é muito interessante, porque hoje a gente veio muito falar sobre inteligência emocional, né? E a gente vê como que a dança ela trabalha, dependendo, claro, da metodologia do professor, dependendo de como é conduzida, né? Porque essa dança que vem numa perspectiva que o professor é que dá o tom todo o tempo, né? Quer dizer, aquela ideia da escola tradicional que ainda é muito forte na dança, ainda, em muitas abordagens, né? Quer dizer, o aluno é uma folha em branco, ele vai fazer tudo que o professor mandar. Mesmo nessa abordagem, a gente vê que é um ganho pelo lado da memória, né? E a gente tem hoje uma abordagem que é da criatividade, por exemplo, a dança experimental que a gente desenvolve, a dança contemporânea, onde você vai trabalhar a criatividade do aluno também. Não é só ele fazer aquilo que o professor ensina ou decorar uma sequência coreográfica, mas ele também criar, né? Você tem algum estudo? Você conhece alguma pesquisa com dados sobre isso? Inclusive, nós estamos, a Keila, é uma colega nossa, né? Ela está fazendo uma pós-graduação e eu estou orientando ela em relação a um trabalho que ela fala realmente da criatividade em relação às crianças, né? Como se deve abordar a dança em relação às crianças. E aí eu fui estudar alguns estudos para entender, né? Porque quando nós orientamos um trabalho, a gente tem que entender um pouco. Não é porque somos cientistas que não sabemos todas as áreas, né? Pesquisadores, mas pesquisadores específicos. Sim. Eu fui buscar um pouco de entendimento nessa área e realmente já tem muito trabalho que mostra que a criatividade ela gera altos estímulos para a criança. A criatividade com a dança. O estímulo de memória, estímulo de atenção, né? Que é aquilo que muitas vezes uma coisa que nós possamos ver. Eu digo na minha época que eu não sei como é hoje, que hoje eu não dou mais aula em colégio público, estado, mas já dei. Só que aquela pessoa que sempre pegava a aula depois da educação física, aquele professor, ele sempre sentia dificuldade para dar aula. Porque os alunos chegavam todos espairados, todos muitos eufóricos, né? E a dança, ela te traz um pouco mais dessa concentração. Então, quando voltava para a sala de aula, teve um trabalho muito interessante. A atividade como dança nas escolas. Qual era o feedback dos professores que pegavam esses alunos? Eles diziam que os alunos voltavam com muita mais atenção, mais concentração também. Então, com certeza, tudo isso que você faz na dança experimental, toda essa maneira que vocês trabalham com a criatividade, está, sim, criando elos, sinapses cognitivas, que vão melhorar os aspectos da atenção, o aspecto de concentração. E isso seria até interessante, Bel, fazer um estudo com os alunos de vocês. Os alunos... Seria muito interessante mesmo para verificar isso. Quanto de ganho eles já não têm só nesse trabalho de criatividade com eles. Bacana. Tati, você está falando de ganhos, né? Numa perspectiva de ganhos físicos, que tipo de benefício, assim, os estudos que você tem feito têm apontado? Que a gente tem aí, vamos chamar de competências físicas, né? Flexibilidade, força, potência, coordenação motora. Esses ganhos já são muito conhecidos, né? A gente já tem muito conhecimento desses ganhos que a dança já proporciona, porque esses são os primordiais, né? Que nós já conhecemos há muitos estudos que têm trabalhado com isso. Mas eu trabalho com Pilates também, né? E o Pilates e a dança, eles são muito
fibras que trabalham essa liberação miofascial. Por quê? Porque eles têm visto, primeiramente, que as fibras miofasciais, elas têm sido consideradas como fibras endócrinas, né? Que já são consideradas parte de um órgão mesmo, né? Por quê? Porque elas transmitem, elas liberam hormônios. E o mais interessante, Bel, é que se você trabalha com as fibras, por exemplo, as fáscias, né? As fáscias, as liberações miofasciais são nas fáscias. A fáscia látea, se você trabalha somente ela, você vai ter um ganho corporal completo. Isso daí me deixou, assim, muito... Isso faz uns dois anos atrás. É uma novidade mesmo na ciência. E é que as fáscias hoje é o ápice em relação a atividades de flexibilidade e mobilidade. No caso do pilates, no caso da dança. Então, isso é um ganho corporal, não é um ganho específico, não é um ganho somente dos membros inferiores, dos membros superiores, não. É um ganho global. Então, isso é algo que a dança vem trazendo não, já estava trazendo sempre que nós não sabíamos. E que hoje nós podemos utilizar isso para nosso benefício. Né? Por exemplo, se você está com uma lesão numa face, você não precisa trabalhar naquela face, você trabalha em outra e você vai ter ganho nessa face também. Então, muscular, nas fibras musculares, ela traz essa liberação de serotonina de toda a musculatura, isso a gente já sabe, mas que é um ganho também, quando descobre que você trabalhando apenas uma, você pode ter o ganho global. Então, esse eu acho que é o ápice da pesquisa atual, que é algo renovador, que está trazendo para todos nós uma ressignificação em relação à dança também, como um trabalho de mobilidade, de flexibilidade, além de todos esses ganhos que a saúde que a gente já sabe, melhora a postura, capacidade respiratória, muscular, isso tudo a gente já sabe, mas a gente tem que adicionar essas partes a mais para podermos também desenvolver uma dança melhor. Essa parte da criatividade que você fala muito em relação à dança, nós trabalhamos uma dança totalmente diferente, uma dança que o corpo já conhece, uma dança que nós podemos trabalhar com o nosso corpo da maneira individualizada, né? Não é algo que seja, que nem você fala, das danças, o balé clássico, é realmente assim, é isso e é isso, não tem como mudar, tradicional. A dança experimental já não traz isso. É algo novo que pode, sim, trabalhar com a individualidade de cada um. E isso, em relação às faces, ajuda demais, demais, porque a minha face não é igual à sua face. Nós temos que ter isso. É interessante que a sua fala, assim, aponta para uma outra coisa, que a gente tem a tendência de departamentalizar muito as ideias, né? E o olhar que a gente tem sobre determinado objeto. E você falou aí sobre a questão da inclusão. Como que você vê, em que medida a pesquisa na dança, nessa abordagem da saúde, ela vem contribuir para a inclusão social? Ótimo. Primeiramente, vamos voltar lá para os aspectos psicológicos, né? Vamos voltar lá. Por que lá? Porque a inclusão, ela também tem que trazer não somente pessoas... Quando a gente fala de inclusão, muitas vezes a gente pensa na inclusão social de pessoas que já têm lesão ou pessoas que são deficientes físicas e muitas vezes nós esquecemos da deficiência psíquica. Não é verdade? Nós pensamos muitas vezes em inclusão social e falamos somente da física, né? Como que a gente pode incluir uma... Não, temos que lembrar da psíquica também. Eu estou puxando sardinha para o meu lado, Bel. Mas que isso, acho que seja enriquecedor para todos nós também, porque eu também me indaguei, questionei em relação a isso. Porque quando a gente fala de inclusão, a gente só pensa nesses alunos que ou é surdo ou é mudo. Não, a dança, ela é global. Hoje eu vi um vídeo, me enviaram um vídeo hoje de um indiano. Um indiano que, você sabe que na Índia, as crianças, quando elas são vendidas, quando elas são utilizadas para comércio, eles colocam ácido nos 2 olhos das crianças e cegam as crianças, né? E eu vi um vídeo hoje exatamente disso, que um menino, depois eu até envio para você pode enviar o link para todos que tiverem interesse. O menino, ele não tinha visão, e ele dançava, nossa, fiquei até com vergonha quando eu vi o menino dançando. 1000 vezes melhor que muita gente que enxerga. E uma dança e uma segurança. Então, isso já foi uma inclusão na vida dele. E ele ganhou, naqueles multishows que fazem na televisão, né? E ele ganhou realmente um show lá na Índia em relação a isso. Mas isso é uma maneira de inclusão. Então, quais aspectos que esse menino já não passou? Somente o físico da visão, para ele chegar nessa segurança da dança, de dançar com outra pessoa, e a outra pessoa jogava ele para cima, pegava ele no colo e fazia movimentos.
Então, assim, nós temos que pensar nos aspectos físicos dessa inclusão, que o menino chegou para essa dança, imagine uma pessoa sem visão, que nunca fez dança na vida, teve que trabalhar toda a percepção corporal, teve que trabalhar todos os aspectos físicos também, né? Porque muda o labirinto, muda toda a relação de equilíbrio, de postura, e também os aspectos emocionais e psicológicos dessa criança, que já vinha com um trauma infantil, e ela sentiu uma segurança na dança. Então, a dança, ela traz, tanto nos aspectos de inclusão, eu acho que ela é totalmente benéfica, e nós, como pesquisadores, como os narrativos da dança, temos que proferir isso em relação à inclusão de todos os aspectos, em relação a físico, a psicológico, a deficiência. Eu trabalho com deficientes paraplégicos também com dança, uma época da minha vida que eu amei, foi a melhor resposta que eu tive com a dança em relação a isso. Porque, voltando para os aspectos emocionais, eles mudam totalmente, eles têm a maior autoestima, eles melhoram os aspectos dele de sociabilização, os aspectos sociais, têm mais contato com outras pessoas que, às vezes, com a deficiência, eles não tinham. Então, eu acho que é algo que nós devemos trabalhar, e nós, eu digo nós, como narradores mesmo, como pesquisadores, temos que incentivar essa inclusão. Eu tenho certeza que a dança pode ajudar em vários aspectos, muita gente que está isolada, mesmo nas suas casas em época de pandemia. Eu acho que a dança, eu acho muito legal esse trabalho que vocês fizeram em relação a trazer a dança para dentro da casa das pessoas, que é realmente pessoas, às vezes, que nem dançavam e começaram a dançar, né? Pessoas que não tinham às vezes não tem, é tímido, não consegue dançar com outra pessoa, mas na casa dela ela conseguia dançar, e ela começava a liberar esses hormônios que nós sabemos, serotonina, da alegria, do prazer. Endorfina, que pode trazer esse novo ser dentro da casa dele. E eu tenho certeza que teremos experiências contadas para nós depois de pessoas que aconteceram isso também. Então, eu acho que a inclusão deve ser um dos primórdios da dança. Nós temos, sim, que pensar muito em relação a isso. Sabemos que há muitas danças ainda tradicionais. Eu sei que nós estamos mudando muita coisa ainda, muita coisa tem sido mudada nos tempos em relação a isso, mas a inclusão deve ser uma das coisas principais, os aspectos em relação à dança, porque a dança traz muito benefício para a inclusão. Vamos pensar aqui, a sua fala está me provocando muito, assim, estou pensando algumas coisas, né? Porque dentro desse contexto que a gente está falando de dança, de inclusão, de reinclusão, por exemplo, um bailarino que machucou, você inicia falando sobre isso, que você ficou curiosa para entender o seu corpo, né? Como que fica essa ideia, essa questão assim da reinclusão? E quando a gente pensa nisso, vem um termo muito forte para mim, que é a questão cultural, né? Essa influência, quando a gente fala na cultura social, nessa cultura do ser humano, que, de certa forma, isso muda um pouco, e se interfere na maneira do sujeito enxergar o outro, enxergar o mundo, enxergar a própria dança. A gente tem casos, por exemplo, que eu gostaria que você comentasse, porque eu sei que você já orientou muitos trabalhos, né? E a gente conversa muito sobre isso nos seminários de dança. Quando a gente pensa nessa relação da transmissão da dança como conhecimento, que impacto que isso tem nessa abordagem de saúde da dança, trabalhando nessa brecha que a gente vai chamar, então, desse diálogo, né? Interdisciplinar, dança e saúde. Sim. Primeiramente, eu acho que a dança ela está sendo, de um tempo para cá, eu acho que uns 10 anos para cá, eu digo, porque é o que eu tenho estudado e que eu tenho encontrado trabalhos relacionados a isso. Ela tem sido muito mais trabalhada como conhecimento, como é a palavra mesmo que você disse. As pessoas só vão em busca quando elas se instruem, quando elas têm esse conhecimento, né? Quando essa fala é voltada para elas. Então, eu creio que uns 10, 20 anos, eu digo para cá, que eu tenho estudado os trabalhos, e eu tenho visto que a dança, não somente, a gente não pode falar somente na área de pesquisa, nós temos que falar para a população. Como essa dança tem sido mostrada para a população? E você pode ver uma coisa muito engraçada que eu tenho visto, é que antigamente, para você buscar alguma coisa da dança na televisão, você tinha que ir para aqueles canais, Arte 1, Arte 2, para você buscar alguns musicais. E hoje em dia ela já é inserida na sociedade.
Então, as pessoas já estão tendo mais conhecimento da dança. O que é a dança? Mesmo nesses programas populares da televisão, que tem a dança, dança dos famosos. Então, assim, querendo ou não, a sociedade começa a ter mais conhecimento da dança. E quando mais nós temos conhecimento, mais nós costumamos buscar conhecimento. Não é assim? Quanto mais eu sei que eu não sei nada. Então, com essa busca de conhecimento, tem se aumentado as pesquisas em relação à dança, sim. Principalmente a saúde, algo que é muito importante também em relação às lesões, que é o que você falou dos atletas, porque a dança, sim, eu ficava tão nervosa quando era mais nova, nós ensaiávamos, Bel, você também, de 6 a 8 horas por dia, não tínhamos final de semana, nós dançávamos todo dia, e nós não podíamos ser chamados de atletas. Nós apenas dançávamos. É simples assim, né, Tati? Não é, Bel? E eu falava, gente, mas não é possível. Eu tenho, sim, uma rotina de atleta. Eu tinha uma alimentação regrada, não podíamos engordar, não podíamos fazer nada. Era uma orientação. Então, assim, nós éramos, sim, atletas. E aí, nesse aspecto, a dança começou a crescer. Vamos chamar aí a ginástica rítmica, né? Que não é uma dança, mas é uma dança, uma performance em dança, né? Que começou a crescer muito, e aí as pessoas começaram a buscar assim, o conhecimento em relação às lesões, em relação a aspectos posturais, porque aquilo que nós falamos, que as mães levavam as crianças por causa do quê? Por causa de alguma lesão, ou perna valga, ou pé chato, né? E aí as mães também buscaram mais conhecimento. Então eu acho que em relação à saúde, a dança tem trazido grandes benefícios. Grandes benefícios. As pessoas têm buscado entender o que é a dança em relação à saúde, quais são os benefícios, não somente os benefícios que a gente vai dizer ganho de massa muscular, cardiorrespiratório, não, benefícios posturais, né, benefícios de flexibilidade e mobilidade para todas as idades. Podemos ver um grande crescimento da dança na saúde em relação à terceira idade. Sim, por quê? Porque ela tem trazido aspectos sociais muito grande em relação aos idosos, tem trazido aspectos da saúde em relação, como um todo, né? Benefícios de longevidade. Então, ela tem trazido muito ganho em relação à saúde. E eu creio que ela tem crescido muito. Pode ver as pesquisas atualmente. Se você coloca dança em qualquer banco de dados, vem milhões de trabalho, né? Exatamente. E a gente pode ver, não é? E se nós fizermos uma revisão bibliográfica, nós podemos ver que isso é de 20 a 30 anos, não é muitos anos atrás, não, Bel. É recente. Assim, as nossas próprias pesquisas, né? Que, por exemplo, eu sou uma pesquisadora da dança, mas eu fui buscar berço, apoio para estudar na educação física, né? Eu fiz o mestrado em ciências do esporte e depois eu fui para letras para estudar a dança como linguagem. Hoje, se você for procurar e ver cursos de mestrado e doutorado em dança, são recentes, né? Então, não é uma coisa... Então, até mesmo trabalho. O que eu acho interessante, Bel, é que incentivar as pessoas a pesquisar dança, porque tem muita coisa ainda para ser pesquisado que não foi. Eu orientei uma aluna de graduação. Eu falei, me traz alguma coisa em relação à dança. E ela falou, Tati, tem tanta coisa, eu posso procurar que não tem isso, não tem aquilo. Eu falei, nossa, que bom! Ela fez uma revisão bibliográfica, ela falou, Tati, não tem sobre esse assunto, não tem sobre esse assunto. Então, nós ainda temos escolhas. Não é igual a alguns campos que já estão bastante, já têm feito todos os tipos de pesquisa. Então, eu acho que nós temos vocês que estão assistindo, que são pesquisadores, aproveitem essa oportunidade, pesquisam na área que vocês gostam, na área que vocês trabalham em relação à dança. Eu acho que traz benefício não só para vocês, mas para nós também, como conhecimento. E o impacto, o que eu estava falando, algo que eu tenho pensado muito, no impacto que a pesquisa na área da dança tem gerado sobre a sociedade, né? Às vezes, pode até nem ser uma pesquisa, vamos dizer assim, institucional, né? Tem apoio do CNPq, ou uma pesquisa de cunho de mestrado ou de doutorado. A gente tem hoje muitos grupos de pesquisa que vêm desenvolvendo as suas pesquisas, às vezes sem apoio ou sem estar vinculado a um programa de pós-graduação, né? Que é uma coisa que acontece muito com a dança ainda hoje. Por exemplo, a gente tem projetos aqui em Belo Horizonte, a gente tem o projeto Território Minas, que vem trabalhando a dança tanto internacional, né, quanto a dança
nacional com seminários, com espetáculos, com projetos tão interessantes que sempre tratou a dança numa perspectiva de pesquisa, né? Ah, mas por que essa pesquisa ela não é paga, ou ela não é institucionalizada, ela não tem peso? Muito pelo contrário, a gente tem até incentivado esses pesquisadores institucionalizarem para poder ter visibilidade e publicar, né? Porque uma das formas da dança publicar durante muitos anos foi por meio de espetáculos, né? Dos seus folhetos, dos seus repertórios. Isso também é uma publicação, mas nunca foi feito assim, né? E nem valorizado. Eu sei porque quando você vai preencher um látis, né? Que a gente... Exatamente, que é o nosso retrato acadêmico, um espetáculo, ele não tem tanto peso, né? Vocês vão colocar um artigo publicado numa revista Qualis. Exatamente, né? exatamente. E a nossa experiência? Para onde vai essa nossa experiência de musicais que cada um de nós fizemos, de experiência de palco, a experiência de sociabilização em relação à promoção, ao gerenciamento de espetáculos? Isso daí não vale, né? Eu também fico indagando igualzinho você. Então, assim, esse exercício que a gente tem feito no programa de dança experimental e outros programas que a gente tem aqui no nosso grupo, que também é uma parceirona, que é a Olga lá do Cefet, né, professora Olga Valesca, que a gente tem tentado fazer por meio desses dois grupos de pesquisas, trazer para a visibilidade acadêmica de pesquisa essa outra linguagem de publicação, que é a publicação do espetáculo, né? Então, por exemplo, o último trabalho nosso lá na dança experimental, na UFMG, na nossa escola, a gente trabalhou as linhas, curvas de Oscar Niemeyer. Né? Então, você tem todo um percurso de pesquisa, de entender essa topografia da Pampulha, o olhar do Oscar Niemeyer e transformar isso em dança. Então, nós publicamos artigos, dançamos em espetáculos e hoje o YouTube tem sido uma ferramenta muito interessante para a gente publicar os trabalhos. Então, a gente está vivendo esse tempo, né? E como que isso dialoga com essa abordagem da saúde? E eu me lembrei de uma coisa também, voltando lá na minha história, no início, né? E que eu me lembro que era uma fala muito, muito, muito corriqueira, que as mães colocavam, você falou isso, né? Que as mães colocavam as filhas numa aula de balé, por exemplo, para ela ser mais graciosa. O que muda dos últimos anos, né? Dos últimos anos em relação a esse comentário de, vamos dizer aí, 20, 30 anos, né? Você mesmo falou que muitas mães hoje estão colocando, não por causa da graciosidade, mas por causa do ganho físico, psicomotor, motor. O que você tem a dizer, Tati, sobre esse comentário? A Tati está pausada, ou sou eu, é minha internet? A Ciane está falando, né, que a academia vem de uma tradição cartesiana. Quem está pausado? Eu estou pausada, Bel? Está pausada para mim. Voltou. Então, vamos voltar lá onde nós falamos lá atrás, né? A nossa narrativa, há alguns minutos atrás, que nós falamos sobre conhecimento, né? O conhecimento faz toda essa mudança de trajetória. Eu creio que o conhecimento em relação à dança, a maneira que a dança está sendo vista atualmente, eu creio que não só... Pausou. Voltou? Opa. Voltou? Oi. Voltou? Voltou. A internet é que é o horário, fica 6 horas.
Chega às 6 horas, a internet resolve falar assim, agora não dá mais para trabalhar. Então vamos lá. O conhecimento ele traz esse ganho. Esse ganho no sentido de que os pais ou as crianças, às vezes a criança hoje mesmo vendo a dança, tendo esse conhecimento da dança na escola, dança na escola, né? Que às vezes muitas escolas não tinham antes e atualmente está tendo a dança na escola. Então isso também traz esse conhecimento. Através do conhecimento, a dança mostra uma nova linguagem, né? Uma nova linguagem através do conhecimento. Tá me ouvindo, Bel? Tô com medo de ficar travada aí. A gente vê, inclusive, né, Tati, que o próprio conceito de saúde, ele mudou, né? Isso, exatamente. Mudou até o conceito de saúde. E tudo isso, eu creio que a internet, a gente está falando tanto de internet atualmente, né? A internet veio ajudar um pouco mais nesse ponto mesmo. De conhecimento, tanto na saúde como na dança, porque nós temos um acesso maior, coisa que há 20 anos atrás a gente não tinha esse acesso. A dança não era tão acessível a todos, tanto em relação à internet, à televisão, e hoje nós temos um acesso de conhecimentos que nós podemos assimilar melhor, entender melhor, o conhecimento ter essa estimulação de quem quer e quem não quer, né? Não é aquela apenas indução. Tati, o nosso tempo está terminando. Eu gostaria que a gente finalizasse a live, seria o nosso último ponto de pauta, de você falar um pouco dentro do seu olhar como pesquisadora que está trabalhando na linha da saúde, né? O seu doutorado está dentro na educação física, dentro, né, desse grupo que pesquisa saúde. Quais que são as perspectivas? Qual que é o cenário que você percebe em relação da dança, da pesquisa da dança, pensando em programas de pesquisa, pensando nessa questão, nessa abordagem metodológica? Que conselho que você daria para quem está assistindo essa live, para quem vai assistir um vídeo, para que tem vontade de pesquisar a dança nessa abordagem? Ih, gente, a Tati travou? Ei, Tati. Voltou? Ixi. Voltou? Voltou. Voltou? Você entendeu? Deu para você ouvir o que eu falei? Deu. Deixa eu finalizar aqui, então. Primeiramente, em relação à saúde. Em relação à dança e à pesquisa. Vamos por parte. Em relação à saúde, a dança está sendo muito, inclusive, muito utilizada na saúde. Então, isso é um ponto positivo. Principalmente, eu falo principalmente que eu tenho visto que é o meu trabalho, eu trabalho com envelhecimento, com a velhice. Então, na terceira idade, eu tenho visto muitos projetos sendo formados, projetos aqui de Belo Horizonte, projetos em São Paulo, projetos para estimular a dança. Isso já é um ponto excelente. E isso totalmente eles têm pensado, as políticas públicas têm pensado na dança como benefício mesmo de prevenção, benefício mesmo de vida saudável, benefício de qualidade de vida. Então, esses são pontos positivíssimos para a dança. Em relação à pesquisa, eu acho que nós, pesquisadores, temos que nos impor como pesquisadores da dança e estimular as pessoas a pesquisar. E é aquilo que você falou, não somente pesquisas em relação a LADS, a CNPq, a vamos publicar em Qualistal, não, a buscar conhecimentos para, assim, auxiliar, para sermos produtivos mesmo, para criarmos conhecimento, criarmos materiais para que as pessoas possam entender mais da dança, para não ser aquela caixinha de surpresa, como se fosse uma dança artística, como se fosse a dança somente para dançar em palcos, e a dança não é isso. A dança não é isso. O palco é só mais uma maneira de nos expressarmos a dança, como ciências também. Eu também acredito muito nisso. Então, eu acho que a dança tem crescido muito nos aspectos de pesquisa. Eu acho que nós estamos crescendo e nós somos grandes responsáveis por isso que eu falo que nós, como pesquisadores, temos que instigar, estimular, motivar as pessoas a buscarem esse conhecimento.
e a criarem-se materiais em relação a isso. A saúde, como eu falei, não tem nem o que falar dos aspectos benéficos que ela tem trazido, e as pessoas têm ressignificando a dança. Ressignificando a dança. Não somente colocar minha filha lá de tudo que eu acho bonito. Não, ressignificando a dança, porque a dança ela vai trazer benefícios de autoestima para minha filha que é tímida, autoestima para minha criança que tem problemas cognitivos, vai trazer cognição, atenção na escola para minha criança que tem problemas de déficit de atenção. Né? Eu falo de criança, mas vive em todas as idades. Então, eu creio que a dança tem trazido grande benefício e conhecimento. Então, nós, responsáveis de trazer, de produzir esses conhecimentos, temos sim que levar a sociedade como todo esse conhecimento, para que todos possam sim ver a dança de uma mesma maneira. Exatamente. Aí eu fico pensando, né, já caminhando para o finalmente, que o Instagram está avisando aqui que vai encerrar. Nós temos aí, né, uns 5 minutinhos para a gente fechar, menos. Que não é porque você está falando e pesquisando a dança numa perspectiva, ou numa abordagem da saúde, né, que ela deixa de ser arte, né? Com certeza! Ela não deixa de ser arte, ela não deixa de ser um fenômeno da cultura humana, exatamente. Não é verdade? Exatamente. Ainda tem esse lado, né? Quer dizer, cultura também é saúde, arte Com também é certeza! saúde, né? Nós precisamos delas. Nós precisamos, né, de uma dança contextualizada nessa perspectiva de uma linguagem multidisciplinar, interdisciplinar. E como nós, né, os pesquisadores, você que está aí nos assistindo, né, pode contribuir e pensar dessa maneira. Não é verdade? A dança ela vai dialogar com tantas disciplinas, com tantas áreas dos saberes. A gente vê que a dança, historicamente, ela vem desde tempos imemoriais. Não dá para você falar quando começou a dança, né? Mas você vê que ela vem dialogando com a cultura, ela vem dialogando com a arte, ela vem dialogando com a sociedade, ela vem dialogando com todas as áreas, com a sociologia, com a antropologia, e a gente vai ver que quando a gente fala da saúde e a dança, não é uma coisa separada, dança e saúde, é tudo junto, né? Porque isso tudo acontece, se conecta no corpo, nesse corpo, nessa existência. E esse corpo, ele não está inserido, ele é cultura, ele é arte. E a saúde é algo que a gente precisa cuidar, né? Para ter uma longevidade para a dança, para descobrir a dança, para começar a dança, enfim. É muita prosa ainda que a gente teria, né, Tati? Teria muita coisa para dizer. Eu gostaria de complementar com alguma coisa que você acha que faltou a gente falar? Não, eu acho que a gente conseguiu um pouquinho de tudo, falar um pouquinho da dança e realmente é aquilo que você falou, globalizá-la, né? Colocá-la em todos os aspectos, histórico, aspectos da arte, aspectos da saúde. A dança é uma disciplina multidisciplinar, que ela pode sim interagir interdisciplinarmente com todas as disciplinas. Se nós colocamos a dança até com cálculo, nós podemos falar com os ângulos da dança, não é verdade? Então, a dança ela é algo muito fácil de ser trabalhado. Basta nós, ou você que está assistindo mesmo, entender isso. Tanto culturalmente, quanto historicamente, ela pode nos ajudar em todos os sentidos. E nós nascemos com movimentos, né, Bel? Todo corpo nasceu com movimento. Exatamente. Todo corpo nasceu para se movimentar. A Ciane está falando aí, que bom, Ciane. A Ciane é uma parceirona com a gente, ela faz projetos Dança e Prosa. Ela está falando que o conceito de saúde é cultural. É cultural, né? Exatamente. É o que a gente falou, o próprio conceito de saúde, ele mudou. Né? Ele vem mudando. Antes, a saúde estava associada a características biológicas, de funcionamento de metabolismo corporal.
E a Tati iniciou a nossa live dizendo que hoje o conceito de saúde, ele está muito associado com o emocional, com a abordagem psicóloga. O seu doutorado é na linha de psicologia do esporte, Sim, né? sim, eu trabalho com idosos frágeis, com o método do Pilates, e olha só que interessante, na área da saúde, estamos abordando aspectos físicos, emocionais, psicológicos e sociais. Pois é. Então, para você ver como a saúde mudou totalmente, é biopsicossocial. Bem, pessoal, se der tudo certo, na segunda-feira que vem, a nossa live Dança e Prosa vai dar continuidade com o nosso assunto sobre ciências da dança, né? E a gente espera você aqui. Quero agradecer você, Tati, por Eu que agradeço, Bel. essa Muito obrigada por parceria tão tudo. linda que a gente tem há tantos anos, né? Conto com você no nosso seminário de dança aí em novembro. Esperamos você, então, na segunda-feira que vem. Divulgue a nossa Dança e Prosa, marque na sua agenda para estar conosco de novo e divulgue também as nossas lives que estão publicadas no nosso canal do Dança Experimental no YouTube. Gente, muito obrigada a todos, obrigada a Ciane, Gisele, Daiane, aos meus bolsistas do programa Dança Experimental que também estão aí. Tocando os tambores para um 3 de agosto, né, onde a gente vai, de certa forma, retomar algumas atividades e teremos novidades aqui no nosso Dança Experimental. Tati, muito obrigada. Eu que agradeço. Beijo. Gente, tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, Amém. e até a próxima. Beijo. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.